Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou pedir para todos com a paz do Senhor. A irmã Gisane está representando todas as irmãs do círculo de oração. Amém, irmãos? Aleluia. Solta o nosso playback aí, querido. Tem um pouquinho mais de playback, tá? Aqui para nós ouvir melhor. Glória a Jesus. Quem é vaso? Se você é vaso, você é dependente dele, eu sou dependente dele, a nossa vida está nas mãos dele. Pois o meu fôlego
É que todo cantor, todo pregador que vem aqui, eles usam a mesma frase. Aqui, até mesmo os dirigentes, as dirigentes, a frase é uma só. Aqui o único que merece e deve ser adorado se chama Jesus de Nazaré. Então a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. Então somente a Ele. Mas desde sexta-feira nós temos ouvido aqui lindas e maravilhosas mensagens a respeito de vaso. Esta linda peça que as irmãs apresentaram ontem, apresentaram hoje, também a respeito de vaso. Todo crente, quando ele está no início até mesmo da sua fé, ou no início do seu ministério, acontece o seguinte: ele se apoia e se apega no livro de Jeremias, capítulo 18, quando Deus fala com Jeremias, dizendo a ele para descer à casa do oleiro, que lá o Senhor falaria com ele, ao ele olhar, ver o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. Desde sexta-feira nós estamos aqui ouvindo, e eu creio que todos nós que estamos aqui já temos a plena consciência de que para ser vaso, ou vaso escolhido por Deus, é o vaso de barro. Aquele vaso que Deus vai lá, escolhe, tira. A Bíblia diz assim que Deus vai, tira do monturo necessitado. Aí Deus pega aquele barro, aquela argila, com toda a impureza, limpa, purifica, tira as sobras, molda o vaso de barro e deixa ele perfeito para a obra do Senhor. Mas o tema que as irmãs escolheu está relacionado com toda a história de uma mulher que ela, impulsionada pela gratidão, digamos assim, ou pelo reconhecimento, ela é impulsionada, ela vai em um lugar onde
consegue se colocar perto de Jesus e oferecer a Ele algo de precioso que havia escondido dentro de um vaso de barro, irmãs? Um vaso de alabastro. O que ela ofereceu para Jesus não estava dentro de um vaso de barro, mas estava dentro de um vaso de alabastro. Então eu quero falar, nós queremos falar um pouquinho a respeito do vaso de alabastro. Aleluia. Vamos lá. O alabastro, glória a Jesus. Vamos lá. Só para poder dar início aqui à mensagem. O alabastro é um tipo de gesso branco, finíssimo, um pouco mais ou mais suave do que o mármore e que tem um grande valor financeiro. Era o recipiente, o vaso, aonde estava guardado aquilo que ela tinha a oferecer a Jesus. Você já ouviu isso durante este congresso? Sem se importar com as críticas, sem se importar com as incompreensões, sem se importar com o que até mesmo os discípulos pensaram, não tiveram coragem de falar, mas pensaram. E outros que tiveram coragem de falar, dizendo a ela, vamos dizer assim, que se fosse nos dias de hoje, eles fariam assim, ó, ficou, ó, lelé da cuca, birutou, ficou doida, pegar algo de tão valioso e desperdiçar. Mas o que para eles era desperdício, dentro do coração e da alma dela, era a adoração. Está entendendo? Glória e a ela Deus. não estava preocupada com que alguém fosse achar ou deixar de achar. O interesse Glória a Deus. dela Aleluia. era adorar, era entregar aquilo que ela havia guardado e proposto em seu coração, oferecer a Jesus. Aleluia. Glória a Mas eu Deus. fico me perguntando, se Deus escolhe e separa o vaso de barro para servir dentro da sua obra, para ser vaso de valor, para ser vaso de adoração, fica meio complexo. A questão de explicar aquele unguento, aquele algo tão precioso, dentro de um vaso de alabastro. Escute, vamos lá. Deus, no seu poder e na sua magnificência e glória, Ele vem e cria o homem, e Ele forma o homem. Eu pergunto e você responde. Deus cria, forma o homem do que, irmãos? Do barro. Agora escute uma coisa. Deus, Ele não precisava, no seu poder, na sua grandeza, escolher apenas o barro. Ele poderia ter escolhido o alabastro, certo, irmãos? Ele, na sua grandeza, poderia ter escolhido o ouro para poder fazer o vaso, para poder criar o homem. Na sua grandeza, Ele também poderia ter escolhido, quem sabe, o mármore, ou até mesmo o vidro e o cristal. E o que digamos do diamante, que é uma das pedras mais preciosas. Só que tem uma coisa: Deus não escolhe nenhum dessas matérias ou desses materiais. Sabe por quê? Porque depois do homem formado da terra, do barro, do pó, algo aconteceu com ele. Que algo é esse? Deus pega da sua essência, do seu sopro de vida, do seu fôlego, e sopra na narina do homem. Aleluia. Agora escute, quando Deus sopra o fôlego de vida, a sua essência dentro do homem, ou na vida do homem, Ele sabia que o homem adquiriria uma consciência e uma mente, aleluia, voltada ao pecado, à negligência, ao orgulho, à autossuficiência, para parar de deixar de acreditar e entender que o homem é totalmente dependente do Deus que o criou e que ele precisa
vaso de alabastro. Ela não levou num vaso de barro. Não era costume guardar em vaso de barro. Era costume guardar em um vaso de alabastro. E era o que ela tinha. Se desliga da terra. Volta o teu coração para Jesus. Porque eu quero te dizer uma coisa. Eu disse aqui que Deus poderia escolher qualquer um dos materiais. Você sabe por quê? Porque para Deus é indiferente ouro, prata, rubi, aleluia, que você imaginar, indiferente alabastro, não importa. Para Deus, o material que Ele usaria, qualquer um deles, Deus poderia e faria vaso precioso. Mas por causa da natureza e da mente humana, Deus sabia que o alabastro, aleluia, seria algo que chamaria atenção. E tem mais uma coisa, eu sei, aprendi que o alabastro tem um tipo de matéria, aleluia, que depois de quebrado, depois de despedaçado, ele não volta mais ao seu formato original, não tem mais como juntar. Aleluia. Desse jeito. Mas a mulher levou o perfume dentro do vaso de alabastro. Quer entender? Vamos comigo. Deus soberano, Deus poderoso, que conhece você, que sabe como você chegou aqui. Livro de Naum, capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, nos diz assim: Deus é bom, é uma fortaleza em tempo de angústia, e conhece os que nele se refugiam, ou conhece os que confiam nele. Então Deus nos conhece particularmente e individualmente. Mas sabe o que o Espírito Santo de Deus me trouxe ao coração? Quando eu comecei a indagar e a perguntar a Deus, e o vaso de alabastro na mão daquela mulher? O Espírito Santo de Deus me fez entender, aleluia, que Ele não criou o homem do alabastro, Ele não criou o homem do ouro, Ele não criou o vaso do diamante ou de qualquer outra peça, aleluia. Mas muitas vezes o homem, na sua forma humana e na sua auto-arrogância ou independência, querendo ser dependente de si próprio, ele acaba chegando a uma situação, aleluia, em que ele começa a se sentir, aleluia, tão bonito como o alabastro, tão precioso quanto o alabastro, tão intocável, tão fino como o alabastro, e ele se afasta de Deus. E eu entendo que o alabastro, no sentido espiritual, é a condição do homem sem a essência de Deus em si. Aleluia. E quando aquela mulher chega com aquele vaso de alabastro, o livro de Marcos diz que ela quebrou aquele vaso. Ela quebrou aquele vaso. Não era apenas cantor, pastores, um vaso. Representava ali, pastor Valdemar, a vida dela em si, a vida da humanidade em si, a vida do homem pecador em si. Ela estava dizendo assim: ó, eu reconheço que até hoje, quem sabe, aquele vaso era a vida dela. Eu não quero mais ser um vaso de alabastro, eu quero ser um vaso quebrado. Eu estou quebrando este vaso diante do Senhor. Aleluia. Simbolizando a minha vida, a minha decisão de querer ser dependente totalmente do Senhor. Aleluia. Aquela mulher ali representava a humanidade, o homem que sem Deus perambulava e que precisava se render aos pés de Jesus para poder ser quebrado, transformado e moldado em um vaso de barro, em um vaso em onde tinha facilidade do oleiro moldar e deixar como ele quer. E ela quebra o vaso e diz assim: olha, ou de alabastro, ou de barro, ou de ouro, eu preciso ser quebrado pelo Senhor. Mas tem uma coisa que está aqui dentro do meu coração, tem uma coisa no interior deste vaso de alabastro ou de barro, que se chama adoração, reconhecimento de quem tu és. E tudo isso eu entrego ao Senhor, eu coloco diante da tua presença, eu unjo o Senhor do alto da cabeça, reconhecendo que tu és Deus. Agora escute, para os judeus,
pastores, os pregadores que estão aqui já ensinaram isso, sabem isso. Os judeus, eles não rendem adoração a mais ninguém a não ser a Deus. Olha que coisa linda. Mas aquela mulher, mesmo se sentindo um vaso de alabastro, um vaso que precisava ser mudado, um vaso que precisava ser quebrado, que mesmo financeiramente alguém poderia valorizar, mas ela dizia: posso ter valor financeiro, mas o Deus que, aleluia, qual eu estou adorando, Ele não se prende a finanças, Ele não se prende a coisas materiais, Ele não se prende a valores terrenos. O valor dele é eterno, o valor dele é espiritual, o valor dele é a essência dele na minha vida. Aí a mulher chega no lugar onde eles estavam em uma reunião, e ela rende ao Senhor Jesus a adoração, derramando sobre ele um perfume que ela havia guardado. E escute, tinha custado muito caro para ela. Não foi fácil. Quanto tempo será? Imagine você que aquela mulher levou para guardar aquele vaso de alabastro, com aquele perfume dentro. Só o vaso já era caro, como foi falado aqui já. Sabe o que eu aprendo aqui? Lembra? Os discípulos ficaram indagando. Aquelas pessoas que estavam ali ficaram indagando. Certo? Mas aquela mulher, eu não sei de que forma, mas ela foi orientada a entender e a compreender e a reconhecer que Ele era Emanuel, Deus conosco. Aleluia, Pai glória da a Deus. eternidade, príncipe da paz. Glória a O Deus, que era, aleluia. o que é e o que há de vir. Aquele que Isaías profetizou, aquele que João preparou o caminho. Ela estava reconhecendo. Escute, irmão, você não tem coragem de pegar algo valioso ou algo precioso para lançar ao pé de alguém que você não conhece. Você não consegue pegar algo precioso e dar para alguém que você sabe que ele não vai cuidar, não vai zelar, que não pode fazer nada. Ela sabia a quem ela estava oferecendo adoração. Agora olha que coisa triste. Até os discípulos estavam com ele, andavam com ele, mas naquele momento eles não estavam reconhecendo ao Senhor como Deus. Eles não estavam reconhecendo a Jesus como Deus. Aleluia, 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 aleluia. Mas aquele vaso de alabastro, aquela mulher, mesmo na sua condição, ela estava reconhecendo que Ele era Deus e que Ele perdoaria todos os seus pecados e que havia perdoado ela, reconheceu. Primeira pergunta do Espírito Santo esta noite para nós. Temos pregado a respeito dele. Esse congresso aqui foi para a glória do nome dele. Cada louvor que o cantor cantou foi para ele. Cada louvor que as irmãs cantaram também foi para ele. Mas a pergunta do Espírito Santo é: até onde você tem reconhecido ele como teu Senhor? Até onde ele tem sido o teu Deus? Qual é o teu grau de intimidade, de conhecimento que você tem com esse Emanuel, Deus conosco, que está presente aqui esta noite? Aleluia. Porque a partir do momento que você o reconhece, porque a partir do momento que você o tem como Deus, que você o recebe como Deus, você não consegue mais se conter apenas em derramar o vaso, o perfume que está no vaso, mas você quer quebrar, você quer tomar atitudes, mostrar que adora Ele, que ama Ele, não apenas de palavras, mas de atitudes. É o que falta nos nossos dias. É muito falar e pouco fazer. É muito receber e pouco dar. É muito querer misericórdia e não ter misericórdia. Mas quando nós reconhecemos
que Ele é Deus, que Ele é o Cordeiro mundo que padeceu na cruz do Calvário. Nada fica difícil. Não está hoje de tanta dificuldade, irmãos, para poder fazer a vontade de Deus. Parece que está sendo obrigado. Então está faltando reconhecimento. Verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Vou dizer isso aqui para você dar um glória. Eu não sei como é que está o teu vaso. Eu não sei se por alguns minutos você se sentiu como um vaso de alabastro. Não sei. Jesus sabe. Mas eu quero te dizer uma coisa. O que importa nesta noite não é o vaso em si, mas o que importa é o que está dentro do vaso. Sabe por quê? Porque por causa do que está dentro do vaso, você vai ter condição de renunciar a si mesmo, se colocar na presença dele, se quebrar na presença dele, declarar que você depende dele, dizer que sem ele você não é nada, e pode ficar tranquilo, porque o resto ele faz. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se precisar transformar o vaso de alabastro em vaso de barro, ele vai fazer. Ele está neste lugar. Aleluia! E ele quer mudar a coisa. Aleluia! Quando ela lança sobre Jesus aquele perfume, ela estava dizendo: tudo que eu tinha eu entreguei, estou me esvaziando de mim mesmo, porque eu quero me encher do Senhor. Aleluia. Estou me esvaziando. Glória a Deus, aleluia. Porque eu quero me encher da Glória tua a glória. Deus, Porque aleluia. eu quero me encher da tua presença. Porque eu quero ser e eu vou ser diferente. Soberano Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ai, escolha. Ai, andarastúria, mandacantidaga sede. Sabe por que as coisas às vezes são complicadas e você não entende? Senhor, eu tenho buscado viver na tua presença. Eu tenho estado diante de ti. Eu tenho buscado te servir, mas tem tão difícil. São tantas coisas que se levantam contra mim. São tantas tempestades, tantos intempéries da vida que se levantam. Não se desespere. Isto é papel de vaso que adora. Isto é o processo do vaso sendo quebrado, sendo moído. Mas depois de quebrado, depois de moído, depois de Vigia, refeito, rapaz, não é pra brincar lá fora, não. Você tem que quem não deu nada por você vai olhar e vai dizer: olha o vaso. Se comporta. Olha o vaso exalando cheiro, olha o vaso. Olha o vaso sendo usado pelo Senhor. Olha o vaso sendo quebrado